Na última terça-feira, a seleção italiana foi eliminada pela Bósnia nos pênaltis. É a terceira Copa do Mundo seguida que a Itália fica de fora. 3. Uma nação tetracampeã do mundo, berço do Catenaccio, que inventou o futebol defensivo moderno, simplesmente não consegue mais se classificar. Mas essa história não começa em 2026. Ela começa 60 anos antes, num estádio frio no norte da Inglaterra, quando um dentista norte-coreano chutou uma bola e destruiu o orgulho italiano. E se aquele gol nunca tivesse acontecido? 19 de julho de 1966. Airezome Park, Middlesbrough, Inglaterra. A Itália entrou naquela Copa como uma das favoritas. E tinha motivo. A Inter de Milão, comandada por Elenil Herrera, tinha acabado de vencer 2 Copas Europeias seguidas, em 64 e 65. O sistema do Catenaccio era a máquina tática mais temida do planeta, 5 na defesa, marcação individual sufocante, e contra-ataques letais. O elenco italiano tinha Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola, Gianni Rivera. O treinador era Edmondo Fabri, que chegou à Copa com 18 vitórias em 29 jogos. Do outro lado do campo, a Coreia do Norte. Uma seleção que quase ninguém sabia que existia. Estreante absoluta. Nenhum jogador profissional. A maioria tinha segundo emprego. O resultado era óbvio. Pelo menos deveria ser. Logo nos primeiros minutos, o capitão italiano Giacomo Bulgarelli fez uma entrada dura. Machucou o joelho. E em 1966, substituições eram proibidas. Se um jogador se machucava, o time jogava com menos. A Itália jogou quase o jogo inteiro com 10 homens. No minuto 34, Pak Do-ik, um dentista militar de 24 anos, recebeu a bola, deixou passar pelo corpo, e chutou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Enrico Bertozzi. Coreia do Norte 1, Itália 0. O placar não mudou mais. Quando os jogadores italianos voltaram para casa, desembarcaram em Gênova. A multidão os esperava. Não com aplausos. Com ovos. Com tomates podres. O técnico Fabri foi demitido e banido do futebol por 11 meses. Mas agora vamos apertar o botão de pausa. E se Bulgarelli nunca tivesse se machucado? E se a Itália, com 11 jogadores e o melhor sistema defensivo do mundo, tivesse vencido a Coreia do Norte? Onde essa vitória teria levado a squadra azzurra? Se a Itália avançasse, enfrentaria Portugal nas quartas de final. Na realidade, foi a Coreia do Norte que jogou contra Portugal e abriu 3-0 nos primeiros 25 minutos. Depois, Eusébio acordou e fez 5 gols. Mas a Itália não era a Coreia do Norte. A Itália tinha o Catenaccio. O sistema de Herrera foi construído para neutralizar exatamente jogadores como Eusébio. Marcação individual com Tarcísio Burghichi. Armando Pichi como líbero varrendo atrás. E na frente, a velocidade de Mazzola nos contra-ataques. Portugal teria tido muito mais dificuldade. Numa semifinal hipotética, a Itália poderia ter encontrado a União Soviética ou a própria Inglaterra. E é aqui que a história fica realmente interessante. Porque na final, no dia 30 de julho de 1966, 100 mil pessoas lotaram o estádio de Wembley. E se a Itália tivesse estado lá? No minuto 101 da prorrogação da final real, Geoff Hurst chutou. A bola bateu no travessão e quicou no chão. Entrou ou não entrou? O árbitro suíço Gottfried Jens não sabia. Consultou o bandeirinha, Tofik Barramov, do Azerbaijão. Barramov disse que sim, era gol. Décadas depois, engenheiros da Universidade de Oxford analisaram as imagens. A bola ficou a 6 centímetros de cruzar a linha. 6 centímetros. Não foi gol. Mas contra a Alemanha Ocidental, o lance foi validado. E a Inglaterra venceu por 4-2. Agora imagine a Itália naquela final, em vez da Alemanha. O Catenaccio italiano jogava completamente diferente do estilo alemão. A Alemanha Ocidental jogava aberto, com pressão alta. A Itália trancava o jogo e esperava o erro. Se a Itália estivesse na final, o lance do gol fantasma provavelmente nunca teria acontecido. Porque Hurst não teria tido aquele espaço para chutar. Facchetti e Burghichi não deixariam. A final mais polêmica da história do futebol poderia simplesmente não existir. Na nossa realidade, a derrota de 66 foi o ponto mais baixo do futebol italiano. E esse trauma gerou uma revolução. Fabri saiu, Ferruccio e Valcareggi entrou. A Itália venceu a Eurocopa de 68 e chegou à final da Copa de 70,
contra o Brasil de Pelé. O trauma virou combustível. Mas e se não houvesse trauma? E se, em vez da humilhação, a Itália tivesse chegado à final de 66? Mesmo que perdesse para a Inglaterra no Wembley, não seria vergonha. Seria uma derrota honrosa. Sem a humilhação da Coreia do Norte, talvez não houvesse urgência de reforma. Talvez Fabri continuasse no cargo. Talvez o Catenaccio não fosse questionado e evoluído. Talvez a Itália de 70 não tivesse aquela fome que levou Rivera e Mazzola a jogarem a melhor Copa de suas vidas. O que ninguém conta é que, às vezes, a pior derrota é o que cria maior grandeza. Algo parecido aconteceu com a Alemanha depois de 2018, quando foi eliminada na fase de grupos pela Coreia do Sul. A humilhação levou a uma reestruturação completa do futebol alemão. E não podemos ignorar o contexto. 1966 era o auge da Guerra Fria. A Coreia do Norte eliminar a Itália foi uma vitória simbólica do bloco comunista contra o Ocidente. O regime de Pyongyang transformou aquele time em heróis nacionais. Monumentos foram erguidos. Pak Do-ik virou lenda. Se a Itália tivesse vencido, nada disso teria acontecido. A Coreia do Norte não teria sua maior conquista esportiva. O futebol asiático teria esperado mais décadas para ganhar respeito mundial. E a Itália? Se chegasse à final, o Calcio teria consolidado sua posição de domínio no futebol europeu sem precisar do trauma. A Série dos anos 80 e 90, quando era considerada a melhor liga do mundo, talvez tivesse nascido de um lugar de confiança, não de cicatriz. 60 anos depois, a Itália assiste a Bósnia comemorar nos pênaltis. Terceira Copa seguida de fora. E o fantasma de 1966 está mais vivo do que nunca. Mas aqui está a ironia que a história não perdoa. A derrota de 66 foi a melhor coisa que aconteceu ao futebol italiano. Gerou a revolução tática que produziu 4 títulos mundiais. Em 2026, a Itália precisa de uma nova revolução. A pergunta é: a eliminação contra a Bósnia será o novo trauma que gera grandeza? Ou é só mais um capítulo de um declínio sem retorno? Se a Itália tivesse vencido a Coreia do Norte naquele 19 de julho de 66, o gol fantasma mais famoso da história poderia nunca ter existido. O futebol italiano não teria seu maior trauma. E quem sabe, talvez em 2026, os italianos estivessem classificados para a Copa. Ou talvez não. Porque às vezes, é a dor que nos faz maiores. E você, o que acha? A derrota de 66 foi maldição ou bênção para o futebol italiano? Me conta nos comentários. Se esse vídeo fez você pensar, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo Se essa história te surpreendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem um novo te esperando.